A tão polêmica Lei da Palmada é a Lei número 13.010 e foi criada em 2014 com a ideia de que toda criança e adolescente fosse criada sem nenhuma punição física, mesmo que a mais leve. Mas será que ela foi alarmista? Esse é um debate que um deputado do PSL começou a levantar ano passado com uma proposta de mudança dessa lei. Para ele, as punições mais leves não devem ser igualadas a castigos físicos. E como esse é um tema para grandes confusões e conflitos, eu não quis vir sozinha. Então eu trouxe um monte de artigos e estudos para que você também possa ler depois e pensar sua opinião sobre eles. Então, como todos os vídeos dessa série que a gente fala profundamente, vão estar todos os links para cada um desses artigos aqui na descrição embaixo do vídeo. Então, para começar, eu gostaria de saber se você apanhou, se você ficou de castigo, quais eram essas punições que você sofria e como é que você se sentia nesse momento. O que passava pela sua cabeça na hora que você estava apanhando ou de castigo? Como é que era isso para você? Já aproveita e se inscreve para a gente poder pensar sobre outros assuntos mais profundamente. Eu queria começar te mostrando alguns trechos da lei, porque eu acho que a maioria das pessoas fala sobre ela a partir da fala de uma outra pessoa, mas eu acho que poucas delas são as que realmente vão se debruçar e vão ler um pouco sobre ela, mesmo sendo uma lei tão curtinha. Eu vou ler aqui. Artigo 18. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina ou educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, integrantes da família ampliada ou responsáveis. Então, ninguém pode relar nessa criança. Mas não é só isso que esse texto está falando, se a gente prestar atenção. Ele também fala sobre humilhações, ridicularizações ou ameaças. Então, quando a pessoa coloca, sei lá, aquela camiseta do não sei o que junto com o irmãozinho para aparecer no Facebook, aquilo também está contemplado na Lei da Palmada. Então, a mãe que xinga o filho de burro, de preguiçoso, de qualquer coisa, também não pode. Olha que maravilha. Mas teve uma coisa, quando eu estava estudando sobre isso e preparando esse conteúdo para vocês, que me surpreendeu muito, que foi como surgiram os castigos físicos na nossa sociedade. Algo que eu nunca tinha pensado sobre ou lido na minha vida, mas que apareceu em todos os artigos que eu li. No livro Violência de Pais contra Filhos Procuram-se as Vítimas, nesse livro ele conta que os índios não agrediam os filhos, não existiam punições contra essas crianças, que eles viam só o falar alto já como uma grande humilhação para elas. Mas com a chegada da Companhia de Jesus em 1549, eles trazem a famosa palmatória. Para eles, carinhos, vícios, pecados, todos deveriam ser combatidos da mesma forma, com açoite, a humilhação, para que a criança entendesse que a punição e a obediência era a única forma de não receber um castigo divino. E essa foi uma grande dificuldade que essa comunidade jesuíta teve com os índios, porque eles ficavam tão assustados e apavorados com esse tipo de comportamento que eles se assustavam e abandonavam a doutrina. No artigo Palmadas e Surras na Prática Educativa, eles ressaltam um trecho da Bíblia sobre essa prática. Não poupes ao menino a correção. Se tu castigai com a vara, ele não morrerá. Castigando com a vara, salvará a sua vida da morada dos mortos. Esses e outros trechos da Bíblia são descritos e explicados nesse artigo que mostra como surgiu essa ideia do castigo como uma forma de se redimir para Deus. Então a gente precisa entender que o que eu estou falando agora não é um ataque à religião ou aos costumes tradicionais, à família tradicional, não é nada disso. A gente está falando de artigos históricos e como eles explicam a trajetória que a gente faz sobre a agressão a crianças indefesas. Nesse mesmo estudo, por exemplo, ele fala dos benefícios da palmada.
Porque ele diz que é a ação imediata, a criança para com aquele comportamento. Então ela faz algo errado, você bate e ela para. Da mesma forma com que a gente, em comportamental, a gente vai pensar sobre o comportamento de animais. A hora que você pune, ele logo para. Então, imediatamente, o efeito é muito positivo. Mas esse mesmo artigo, ele diz que ele traz um grande prejuízo a longo prazo. Porque ele diz para a criança o que não é para ser feito. Mas ele não conta o que é para ser feito. E não causa um aprendizado ou que essa criança possa refletir ou pensar, elaborar sobre o comportamento, ou até ampliar a sua visão sobre a sociedade, sobre as suas ações. Na verdade, ele só cria uma cartilha sobre o que causa punição. Então, pelo menos naquele momento, ou enquanto ela lembrar, ela não vai repetir aquilo. Ou talvez, agora eu vou acrescentar uma opinião minha na sua frente. E aí um apontamento importante que esse artigo fala, que eu concordo em gênero, número e grau, e eu não tiraria uma letra, é que para entender o porquê os pais estão agredindo os seus filhos, a gente precisa entender o que faz com que eles tenham esse comportamento. E não só repetir e dizer para eles, não façam isso. Porque a maioria dos pais, além de ter sido educado dessa forma, não tem nenhum conhecimento sobre as fases do desenvolvimento. Além disso, eles também desconhecem os efeitos a longo prazo da palmada ou das humilhações com a criança. Uma outra coisa que eu falo naquele vídeo sobre educar crianças emocionalmente saudáveis é que os pais eles ficam tão irritados e tão frustrados de não estar conseguindo o efeito que eles gostariam naquela criança que eles não conseguem tolerar esse sentimento e a agressão se torna a única forma de conseguir que aquela criança pare ou obedeça, porque aquele pai não está conseguindo lidar com as emoções dele. Eu separei aqui duas pesquisas, uma de 90 e uma de 97. Uma delas mostra que 90% dos pais, eles mostram quanto eles estão com raiva e irritados com os filhos quando bate. Esse outro artigo de 97, ele fala sobre o quanto os pais acabam descontando a irritação pessoal deles e também o quanto eles sofreram nas agressões que sofreram dos pais deles. Então, a forma deles darem o troco para aquela criança de tudo aquilo que ele passou como criança ferida. Mas um texto do Skinner, que é um psicólogo comportamental muito importante para a psicologia, ele fala que o problema disso é que quando os pais estão com raiva, a chance deles baterem com mais intensidade é muito maior. Isso faz com que ela perca o caráter educativo de uma palmada para não pegar aquilo, para algo de descontar a raiva e descontar a frustração, que faz com que o pai perca o autocontrole e isso possa ser um ciclo vicioso. E um livro que eu sempre indico toda hora para vocês, do Porquê o Amor é Importante, da Sue Grant, ela fala que um dos maiores erros é esse de desconhecer as fases do desenvolvimento da criança. Porque ela fala que às vezes os pais esperam que a criança tenha uma habilidade de controlar seu comportamento, mas em uma fase que ela não tem capacidade nenhuma de estruturar seu pensamento para conseguir fazer isso. Então é aquela coisa de achar que o bebê tá te testando, ou de bater para a criança parar de chorar, ou de bater para ela comer mais, para ela entender que ela tem que obedecer. Uma criança não tem a habilidade de conseguir entender e bolar esse pensamento tão grande, né? Da causa, consequência, o porquê isso, porquê aquilo. De, olha, minha mãe tá frustrada, a comida é boa, é saudável, eu devo comer para agradá-la, né? Ela não consegue pensar isso de maneira tão complexa. E uma outra coisa importante é que bebês e crianças e até a adolescência, a gente só vai terminar de desenvolver isso pelos 25 anos, é a impulsividade, é o agir sem pensar. Então não adianta a gente esperar que uma criança de 7 anos vá pensar nas consequências dos seus atos, porque ela não tem a capacidade disso. Uma consequência importante que eu não vejo quase ninguém falar é que o córtex orbitofrontal do bebê, ele está se formando nesse momento e ele precisa de um adulto afetuoso. Então, quando a gente tem uma criança que é negligenciada, que é ridicularizada, que é humilhada, que é agredida, mesmo que de intensidade leve, porque a gente nunca sabe como essa criança está se sentindo e como ela recebe aquilo, por mais que para você, adulto, amadurecido, seja leve, talvez para ela seja completamente forte, a gente percebe isso no cérebro deles. O quanto que essa criança que sofreu
tem essa parte do cérebro muito menos desenvolvida do que aquela criança que teve esse pai mais amoroso. Outras partes do cérebro que foram encontradas relações de má formação ao tipo de educação foi a amígdala e o córtex pré-frontal. E essas partes do cérebro, você pode estar se perguntando o que elas se relacionam e como é que a gente pode ver isso na vida adulta. A gente vê essas más conexões relacionadas principalmente à ansiedade e depressão. E aí a gente já acaba com a maioria dos questionamentos que dizem que é ao contrário, que quando a gente trata com muito amor, que se criam pessoas que têm mimimi, depressão e frescura e esse tipo de coisa. E a gente está provando por um estudo que você pode ler e tirar suas próprias conclusões, que é ao contrário, que a gente fica emocionalmente mais frágil dependendo do quanto a gente foi violentado psicologicamente quando a gente é criança. E por isso, da importância tão grande dessa lei e a gente poder falar mais sobre ela. Um outro efeito muito comum que a gente vê é a baixa autoestima. Porque quando a gente vê críticas excessivas, humilhações, punições ou depreciações, a gente vê com que a criança tem um olhar sobre si mesmo, uma avaliação interna pior. Então, se sentir diminuído, desencorajado, causa uma ferida grande nesse sentido, da pessoa sentir que não tem uma competência pessoal. Um outro efeito que a gente vê é que esse tipo de pessoa começa a valorizar muito a opinião dos outros, porque alguém precisa falar algo bom, mas a maioria das pessoas que ela vai buscar são pessoas que concordam com isso, que vão dizer de opiniões negativas e do quanto ela é estúpida, burra, inadequada. No livro Contextualização no Debate contra a Violência da Criança, sobre violência contra a criança e o adolescente, eles falam muito também do quanto os adultos, sem perceber, sistematicamente depreciam a criança e vão bloqueando o seu potencial de desenvolvimento. E o quanto, além de falarem mal e ofenderem essa criança, eles ameaçam de abandono e dizem coisas cruéis de cabeça quente sem nem perceber e nem validar isso como ter tido um comportamento violento. E ele diz que isso acontece porque os adultos veem as crianças como posse deles. Então, se é meu, eu posso criar como eu acho melhor. E isso é uma coisa que eu vi muito sobre esse debate da lei do deputado, porque ele estava dizendo assim, né, que o pai tem o direito de educar o filho como quer. E aí eu vi muita gente dizendo isso, né, que o pai sabe melhor como educar os seus filhos. É o pai que tem que decidir sobre isso. Tá, eu concordo que você deveria poder, mas você deveria poder dentro de limites, como a gente tem tudo. Você não pode roubar coisas. Da mesma forma, você não pode agredir seu filho, como eu não posso bater em outra pessoa no meio da rua que eu vou ser processada, né? Não é porque é meu filho que eu faço com ele o que eu quiser. Ele não é um objeto, ele é um ser vivo e ele tem direitos. Então é isso que a gente tem que entender. Seria lindo se a gente pudesse confiar que todos os pais não fizessem esse tipo de coisa. E aí eu vou dizer pela minha experiência, que é muito mais comum do que vocês imaginam, as formas leves e que causam danos absurdos e que a gente só vai ver na vida adulta mais lá pra frente. E aí a gente precisa entender também que quando a gente pensa em política pública, quando a gente pensa em algo governamental, isso tem que estar pautado por uma pesquisa, por uma análise de muitas pessoas. Aquilo não pode estar baseado na minha experiência própria, na minha opinião, naquela coisa, né? Eu comi, não morri, eu apanhei e foi bom pra mim. Não me interessa, a gente tem que olhar um artigo, uma ciência, a gente tem que ouvir os professores das universidades, o que eles estão procurando, o que eles estão olhando, quais são os resultados. E se a gente pensar, o não reconhecimento de criança e adolescente como um sujeito de direito, também é histórico. Para a gente aumentar essa discussão, eu queria ler um trecho daquele artigo que eu já citei, que é o uso da palmada e surras como prática educativa. E as autoras vão dizer o seguinte: o discurso utilizado pelos genitores na defesa da palmada demonstra ignorância, no sentido de falta de conhecimento, já que acreditam que o ato não causa danos aos filhos e desconhecem a mesma como violência. A cultura implantada na sua mente, em que os castigos corporais são necessários
e eficientes no controle do comportamento não permitem que a verdadeira face da palmada desabroche. Mais à frente, ela vai dizer: a palmada entendida como violência doméstica é uma realidade e invade a convivência das famílias, mascarada como uma simples forma de correção do comportamento, em que não há nenhum prejuízo para a criança. A palmada coabita nesse espaço. Porém, o que está posto não condiz com essa afirmação. Essa atitude é apenas o começo para um contínuo de agressões. E é claro, a gente não pode negar que se ela é usada uma vez na vida, 2 vezes na vida, ela não vai ter um problema. Se ela for usada por pais que estão emocionalmente bem controlados, que vão usar ela com um propósito educativo. Mas a gente precisa cair na realidade que se a gente tem pais que estão emocionalmente saudáveis e que estudaram e que pensam sobre a educação e que estão ali com um propósito educativo para a criança, eles conseguem pensar em outras dezenas de ferramentas que podem auxiliar muito mais o desenvolvimento e o aprendizado dessa criança. E a gente precisa entender que a disciplina, ela não tem a ver com punição. Não é porque um pai não vai punir que ele vai ser permissivo. Um pai que é competente e equilibrado emocionalmente, ele vai conseguir utilizar outras ferramentas para colocar os limites e ensinar quais são os comportamentos adequados, sem que isso cause prejuízos emocionais e neurológicos nessa criança. Que a coerção é uma solução inaceitável para a resolução de problema. A gente não pode esperar que o outro haja simplesmente porque ele tem medo da gente ou porque ele tem medo de que algo aconteça. E eu acho que a gente nem deveria discutir agressão e causar dor a alguém emocional ou física se existem outros tantos métodos que proporcionam uma educação muito mais qualificada. E eu sei que vai ter gente aqui falando bem e falando que foi bom para ela, mas a gente precisa entender aquilo que eu falei antes, né? A dor e o trauma é subjetivo. Então a gente pode colocar 2 irmãos que foram teoricamente humilhados ou agredidos da mesma forma e cada um vai ter um impacto inconsciente diferente de como aquilo os atingiu. E se a gente está colocando em jogo a construção de uma personalidade e a construção de uma saúde mental, acho que o que está em jogo é muito mais do que o chão tá sujo ou uma criança que chora um pouco mais do que eu gostaria. Então aí para mim existem 2 perguntas centrais sobre essa discussão, né? Existem outras formas de educar uma criança que não gere transtornos mentais e que não cause problemas à sua saúde mental? Sim. Essa forma mais gentil faz com que essas crianças sejam mais fragilizadas? Não. Uma leve palmadinha, um leve xingamentinho ali no meu filho preguiçoso ou burrinho pode causar grandes consequências? Sim. Então eu queria dizer que eu queria convidar vocês para essa discussão. Mas, como eu vou colocar aqui embaixo um monte de artigo que a gente vai estar baseado cientificamente nessa discussão, eu gostaria que quando você fosse defender o seu ponto, você também procurasse algo científico de peso para a gente colocar aqui na discussão e você poder mostrar o seu ponto e mostrar que existem pessoas que também estão defendendo esse ponto, para a gente poder ler e olhar esse artigo e essa pesquisa, como é que ela foi feita. As crianças, elas precisam saber que elas podem confiar nos seus pais e que elas têm nele um ambiente seguro e propício para o seu desenvolvimento. Elas precisam entender que elas serão amadas e aceitas como elas são, independente de como elas se comportem. As crianças não deveriam sentir que elas vão ser abandonadas ou rejeitadas pelos seus pais se elas tiverem um comportamento que eles não gostam. E eu gostaria muito, 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 muito de indicar que vocês lessem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que eu não vou falar sobre ele aqui, mas se vocês quiserem um dia a gente pode fazer um vídeo detalhadamente sobre ele, porque nessa proposta desse deputado existem muitas coisas ali que estão contempladas de forma muito melhor no ECA e que não são novidade, não são invenções deles, são coisas que já estão na lei há muito tempo. Então eu acho que as pessoas que estão propondo
não leram, eu imagino as pessoas que estão no dia a dia conversando disso no restaurante, ou ali na frente da escola, ou numa roda de conversas de amigos. O quanto que muitas vezes as pessoas desconhecem direitos básicos e coisas que já estão ali descritas. Então eu vou colocar aqui uma bibliografia muito legal. E depois, não vai sair agora, mas vai sair depois, um texto no site com todas essas aspas, com todas as referências bonitinhas para você poder ler e compartilhar. Mas eu já te peço agora, por favor, para quando você vê uma discussão sobre esse assunto, você colar esse vídeo pra gente poder falar mais sobre isso. Coloque naquele grupo do WhatsApp das tia véia, no grupo das suas amigas que acabaram de ter filhos, dos seus amigos que estão desesperados com a criança tendo um comportamento inadequado, para eles poderem pensar e repensar que outras formas de educação são essas, se eu só conhecia essa. Vamos começar a abrir um pouco esse olhar para o resto dessas possibilidades de educar, sem que a gente caia nessa dicotomia permissividade e agressividade. Então, fico por aqui, tô esperando o seu like e tchau!